Vamos lá continuar com o nosso cronograma de estudos e agora com mais uma aulinha de português. Na nossa aulinha de português hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre enunciado de problema matemático. Eita, professora, você confundiu tudo. O que tem a ver português com matemática? Calma lá que a gente vai entender tudinho sobre enunciado de problema matemático. Mas antes disso, nós precisamos corrigir aquela tarefinha online que a tia passou para vocês na aula passada. Vamos lá. Na correção da nossa atividade, a primeira questão eu perguntei o nome de vocês para eu ter o controle de quem respondeu e quem não respondeu. E na segunda questão eu perguntei para vocês o que são locuções verbais. Perdão, faltou uma letra aqui, mas todo mundo entendeu a questão. O que são locuções verbais? Quem respondeu que locuções verbais nada mais é do que a junção de dois ou mais verbos, sendo um auxiliar e o outro principal, que exercem a função de um verbo apenas, expressando uma única ideia, respondeu corretamente. Locução verbal é quando eu vou ter dentro de uma frase dois verbos que vão estar assumindo uma única função, vão expressar uma única ideia. E aí eu posso estar modificando essa frase, trocando esses dois verbos por apenas um, sem mudar o sentido da frase. Na próxima questão, eu perguntei e pedi para vocês completarem os espaços com o que faltava. E a letra A dizia, os verbos podem ser classificados em 3 conjugações, pessoal, que eu falei para vocês na aula passada. A primeira conjugação abrange os verbos que terminam em AR, brincar, amar, falar. A segunda conjugação abrange os verbos que terminam em ER, varrer, correr. E a terceira conjugação abrange os verbos que terminam em IR, sorrir, imprimir, e assim sucessivamente. Então, toda vez que eu ver um verbo terminado com AR, ER ou IR, eu vou saber qual é a conjugação verbal de cada um desses verbos. Tudo bem? Até aqui? Foram acertando? Pelo que eu vi, quem respondeu a tarefa foi acertando tranquilamente essas duas primeiras questões. Próxima questão. Escreva P se o verbo destacado for principal e A se o verbo for auxiliar. Primeira frase que eu coloquei para vocês era: aquele homem era um cantor famoso. Primeira coisa que nós temos que observar. Eu não tenho dois verbos na frase. Aquele homem era um cantor famoso. Eu não tenho como modificar esse verbo. Então, ele vai ser o verbo principal. Segunda frase. O coelho está na toca. Não tenho dois verbos, mais uma vez. Então, está também vai ser principal. O avião com os jogadores estará chegando amanhã. Nessa frase, eu já tenho dois verbos. Estará e chegando. Estará do verbo estar, chegando do verbo chegar. Então, eu tenho dois verbos. Um vai assumir a posição de verbo auxiliar e o outro de verbo principal. No caso, o que nós temos em destaque é estará e ele vai assumir a função de verbo auxiliar. Por quê? Porque se eu resolver modificar essa minha frase, eu posso estar colocando ela da seguinte forma. O avião com os jogadores chegará amanhã. Então, eu consigo modificar e excluir o verbo auxiliar. Na próxima frase, eu estou estudando naquele colégio. Mais uma vez, eu consigo observar dois verbos, estar e estudar. Quando eu vou modificar essa frase, eu posso colocar eu estudo naquele colégio. Então, o verbo destacado vai assumir a função de verbo auxiliar. Próxima frase. Aquela reunião estava entediante. Não tenho dois verbos, não tenho como modificar. Então, vai ser o meu verbo principal. Havia uma caixa de chocolates aqui. Não tenho dois verbos, mais uma vez, ele é verbo principal. Luciana tinha esquecido o livro em casa. Tenho dois verbos. Tinha, esquecido. Tinha do verbo ter, esquecido do verbo esquecer. Se eu fosse modificar a frase, eu poderia colocar Luciana esqueceu o livro em casa. Então, tinha vai assumir a função de verbo auxiliar. Conseguiram acompanhar? Vamos lá para a próxima questão. Em qual das alternativas o verbo destacado não funciona como auxiliar?
Vamos lá. Está chegando o grande dia. Tenho 2 verbos? Tenho. Posso modificar a frase? Posso. Está chegando o grande dia. Chegará o grande dia. Há de existir um único ser humano capaz de ajudá-la. Existirá ou existe um único ser humano capaz de ajudá-la. Nós estávamos esperando por você. Nós esperávamos por você. E letra D, sempre foi uma menina alegre. Por que que ele não vai assumir a função de verbo auxiliar? Porque eu tenho apenas um único verbo e ele vai assumir a função de verbo principal. Ela sempre foi uma menina alegre. Não tem como modificar essa frase. Próxima questão. Forme frases com os verbos abaixo. Use-os como auxiliares. Nessa questão aqui, vocês tinham liberdade de construir as frases como vocês quisessem. Eu aproveitei algumas frases que já estavam na nossa atividade para vocês terem como exemplo. Como com o verbo ter, eu coloquei a frase: Luciana tinha esquecido o livro em casa. O verbo haver, há de existir um único ser humano capaz de ajudá-la. Verbo ser defensor do meu amigo é meu papel. Verbo estar, está chegando o grande dia. Lembrem que eu pedi nessa questão que os verbos assumissem a função de verbos auxiliares. Então, vamos lá. Se eu quisesse modificar essa minha primeira frase, eu poderia dizer: Luciana esqueceu o livro em casa. Segunda frase, há de existir um único ser humano capaz de ajudá-lo, eu poderia dizer: existe ou existirá um único ser humano capaz de ajudá-lo. Terceira frase, ser defensor do meu amigo é meu papel. Poderia dizer: defender o meu amigo é meu papel. E por último, está chegando o grande dia. Chegará o grande dia, chegou o grande dia. Posso modificar também da mesma forma. E última questão, eu perguntei a vocês. Pedi que vocês definissem os verbos, a conjugação dos verbos abaixo. Então, vamos lá. Correr termina com o quê? É R. Então, segunda conjugação. Brincar termina com AR, primeira conjugação. Pular, AR, primeira conjugação. Sorrir, IR, terceira conjugação. Imaginar, AR, primeira conjugação. Trabalhar, primeira conjugação. Vencer, ER, segunda conjugação. Imprimir, terceira conjugação. Convencer, segunda conjugação. E destruir, terceira conjugação. Alguma dúvida, pessoal? Não? Tudo tranquilo? Facinho a atividade, né? Pois então, agora vamos entender um pouquinho sobre o nosso conteúdo de enunciado de problema matemático. Esse conteúdo vai estar disponível no módulo 2 de vocês, tá, pessoal? Vocês podem estar utilizando o módulo 2 a partir da página 8. A partir da página 8, vocês vão estar tendo acesso a esse conteúdo de português. E aí, o primeiro conteúdo que nós precisamos discutir dentro desse novo módulo é essa questão de compreensão de um enunciado de problema matemático. O enunciado de problema matemático ele vai ter o objetivo de apresentar dados, criar um problema para que o leitor analise, reflita e, posteriormente, traga uma solução. Então, essas atividades, esses enunciados de problema matemático, eles vão medir o grau de conhecimento do leitor, eles podem apresentar imagem, textos, imagens complementares. Na prática, esse enunciado de problema matemático nada mais é do que aquelas nossas questões de matemática, onde a gente tem que estar unindo a interpretação de texto com a compreensão do conhecimento específico de matemática. E aí eu trouxe para vocês 2 exemplos de enunciados matemáticos. Primeiro, imagine que em sua frente vão caminhando 2 mães, 2 filhas, uma avó e uma neta. Quantas pessoas são? Olha só, pessoal. Eu tenho 2 mães, 2 filhas, uma avó e uma neta. Se eu tenho várias formas de analisar esse enunciado de problema matemático. E aqui ele está cumprindo exatamente a sua função, que é me levar a refletir e analisar qual será a questão. E aí eu deixo para vocês responderem e resolverem esse problema matemático. Do outro lado, nós temos: um homem roubou R$100 do caixa de uma loja, sem o dono perceber.
5 minutos depois, voltou e comprou R$70 em roupa, usando a mesma nota de 100 que ele havia roubado anteriormente. O dono lhe devolveu R$30 de troco. Quanto o dono da loja perdeu? E aí? Primeiro que para a gente poder responder, a gente precisa compreender o enunciado. Você precisa entender que ele tirou 100, ele levou de volta os mesmos 100, que foi com o qual ele comprou a roupa, e o vendedor ainda devolveu para ele R$30. Então, é uma análise de uma situação matemática. Aqui a gente vai desenvolver interpretação de texto, vai desenvolver a leitura, vai desenvolver a própria matemática, tá, pessoal? Para vocês praticarem, já que eu já expliquei para vocês o que significa, o que é o contexto do enunciado de problema matemático, vocês vão estar praticando esse conhecimento no livro de vocês, tá? Vocês vão ler com atenção as páginas 8 a 10 do módulo 2 e vão responder atenciosamente as páginas 11 e 12, tá, pessoal? Com essa atividade, vocês vão perceber a interdisciplinaridade, ou seja, a junção de disciplinas em um mesmo conteúdo, onde a gente estuda o português, a interpretação de texto, a leitura e a matemática, quando a gente consegue interpretar e responder também essas questões. Então, vocês vão estar estimulando a compreensão, a interpretação de texto em uma única questão, tá, pessoal? Muitos beijos para vocês, até a próxima aula e se divirtam com a nossa tarefinha. Beijos!